Bem-vindo à Rádio Terror FM. Considere se inscrever e deixar um like para ouvir mais histórias de terror como esta, é muito importante. Deixe um comentário abaixo sobre algum relato ou algo interessante sobre este assunto. Era uma noite fria e sem luar. O cemitério, uma relíquia de um tempo longínquo, estava silencioso. As lápides antigas, cobertas por musgo, pareciam esconder mais do que apenas corpos. Ali, no meio da escuridão, Mateus estava sozinho, o último, coveiro de um cemitério prestes a ser fechado e demolido. Ele olhava para as velhas construções, os túmulos que já não recebiam visitas há anos. Última noite, pensou. Era o fim de uma era, mas para ele a rotina parecia interminável. Durante anos, Mateus teve a missão de enterrar os mortos que ali chegavam, mas algo naquela noite o fazia sentir que não seria apenas mais um turno. Algo estava no ar. No canto mais distante do cemitério, um túmulo antigo chamava sua atenção, uma relíquia de um passado que ele nunca se atrevera a explorar. As histórias falavam sobre aquele lugar, sobre o que estava guardado ali. Lendas antigas sobre uma morte que nunca deveria ter ocorrido e uma promessa que deveria ser quebrada. Mas Mateus não sabia disso ainda. Ele se aproximou do túmulo. A terra estava amolecida, como se o segredo estivesse apenas esperando para ser desenterrado. E sem hesitar, ele pegou a pá. A pá afundava cada vez mais na terra. O som da madeira contra a terra era suave, mas o clima ao redor ficava cada vez mais denso. O cemitério parecia engolir o som, tornando o silêncio ainda mais opressor. Quando finalmente o túmulo foi aberto, o que Mateus encontrou não era apenas um caixão comum. A madeira estava manchada, envelhecida e nas laterais, marcas de unhas. Muitas marcas de unhas, como se alguém ou algo tivesse tentado desesperadamente sair de dentro daquele caixão. Uma sensação de frio percorreu a espinha de Mateus, mas ele continuou. Ele não sabia o que o aguardava, mas não poderia voltar atrás agora. Ao puxar a corrente grossa que selava o caixão, o som de algo se arrastando no interior foi insuportável. Um rangido abafado, como se as paredes do caixão estivessem lutando para se manter intactas. Quando ele finalmente quebrou a corrente e levantou a tampa, um vento gélido percorreu o cemitério, fazendo as árvores balançarem violentamente. E então, a voz, uma voz baixa, sussurrante, que parecia vir de todos os lugares e de nenhum ao mesmo tempo. Mateus, Mateus, você não devia ter feito isso. O cemitério estava em silêncio. Mas o silêncio agora estava carregado de algo mais. Algo vivo, algo esperando. Mateus olhou ao redor, sentindo uma presença que parecia crescer à medida que ele se afastava do túmulo aberto. Ele olhou para as estátuas de anjos e mártires que adornavam os túmulos, mas agora elas pareciam diferentes, como se estivessem observando. O vento ficou mais forte e as sombras entre os túmulos começaram a se mover. Não era apenas a brisa que os fazia se agitar, mas uma movimentação sutil, quase imperceptível. Mateus sentiu o olhar de algo, ou alguém, fixado nele. Ele se virou, mas nada estava lá. Só a escuridão. O som de passos, primeiro distantes, depois mais próximos, fez seu coração acelerar. Ele olhou para o portão do cemitério. Ele estava mais perto do que nunca, mas algo estava errado. Quando ele correu até lá, parou abruptamente. O portão não estava mais lá. O que antes parecia um caminho de fuga, agora estava desaparecido, como se o cemitério tivesse se fechado em torno dele. Desesperado, Mateus deu um passo para trás, o olhar perdido na escuridão. Algo se mexeu na periferia de sua visão. Ele não estava mais sozinho, e então ele ouviu um sussurro quase imperceptível vindo de trás de um túmulo. Mateus. Mateus se virou rapidamente, tentando encontrar a origem daquele sussurro.
Seu coração batia forte, quase como se quisesse escapar de seu peito. Ele correu entre os túmulos, a respiração ofegante, mas o cemitério parecia se expandir infinitamente. Cada curva, cada sombra parecia esconder algo, alguém. Ele não sabia mais onde estava, não sabia mais para onde ir. Então parou. Algo ou alguém estava atrás dele. Ele sentiu a presença antes mesmo de olhar. Uma mão pálida e podre surgiu do túmulo que ele acabara de abrir. Seus dedos finos e gélidos se estendiam em sua direção, segurando uma chave enferrujada, como se estivesse esperando para que ele a pegasse. O vento parou de repente. O cemitério ficou em um silêncio mortal. A mão, disforme e cheia de marcas, não se movia. Apenas a chave, balançando levemente na ponta dos dedos da mão que se erguia da terra, como uma oferenda. Mateus ficou ali, paralisado. O medo o impedia de se mover, mas o que mais poderia fazer? Olhou para a chave, então para a mão e algo, dentro dele, sabia que não poderia recusar. Com um movimento hesitante, ele alcançou a chave. Assim que seus dedos tocaram o metal enferrujado, o chão tremeu e o cemitério mudou. Assim que Mateus tocou a chave, a realidade ao seu redor começou a distorcer-se. O cemitério, que antes parecia ser um lugar de morte e silêncio, agora parecia vivo, pulsante. As lápides se curvavam, as árvores se dobravam, e a terra, que antes parecia sólida, agora ondulava, como se estivesse respirando. Tudo ao redor dele girava, como se o espaço e o tempo fossem puxados por uma força invisível. Mateus sentiu uma onda de vertigem e então ele foi levado. Não por suas próprias pernas, mas por uma força invisível que o guiou em direção ao mausoléu central do cemitério. A porta do mausoléu, que antes estava fechada e selada, agora estava aberta. E diante dele, o corredor escuro o chamava, como se tivesse sido feito para ele. Ao atravessar a porta, o ar ficou denso, impenetrável. Os ecos de passos de Mateus pareciam aumentar, reverberando nas paredes frias. Ele não sabia onde estava, mas uma sensação de déjà vu o invadiu. Algo dentro dele dizia que ele já tinha estado ali antes. Em um canto, a luz de uma vela fraca iluminava um túmulo. Um túmulo que ele reconheceu. O nome inscrito era o seu. Mateus estremeceu. Não podia ser. Ele olhou ao redor, mas a sensação era clara, esmagadora. Ele estava no centro de uma prisão espiritual. Ele sempre esteve ali. O cemitério não era apenas um local de descanso, era uma prisão, e ele, o último coveiro, sempre foi parte disso. O ar ficou pesado, e as paredes do mausoléu pareceram se fechar ao redor de Mateus. Seus olhos percorreram o túmulo, onde seu nome estava gravado, e ele se deu conta da verdade, uma verdade cruel e inescapável. Ele nunca fora livre. O cemitério, as almas enterradas ali, tudo fazia parte de um ciclo eterno, um ciclo do qual ele era uma peça indispensável. Ele sempre esteve preso àquele lugar, com os olhos fixos em seu próprio túmulo. A última sensação que Mateus teve foi um arrepio profundo, como se uma parte de sua alma fosse arrastada de volta para aquela prisão que ele chamava de lar. Mas não havia mais escapatória. O ciclo estava completo. Ele nunca poderia sair. A cena escurece repentinamente e a gravação do celular reaparece. A câmera, caída no chão, capta apenas um detalhe. Mateus, parado, em pé, no meio do cemitério. Seus olhos agora completamente negros, sem vida, como se tivesse sido consumido pelo próprio lugar. Ele não era mais humano, não era mais um coveiro. Ele era parte do cemitério, uma entidade amaldiçoada. A câmera treme levemente e o som do vento, agora mais forte, se mistura com um sussurro distante, que apenas se intensifica antes de cessar abruptamente.
Existem lendas que cruzam gerações, aquelas histórias que falam de segredos guardados do outro lado. E uma delas diz que se você encostar o ouvido em uma lápide específica à meia-noite, ouvirá algo do outro lado. Uma voz sussurrando, implorando por ajuda. Mas há um detalhe fundamental. Se você responder, se ousar dar qualquer sinal de vida, nunca mais conseguirá escapar. A tela escurece por um momento e o vento uiva, cortante, como se algo se aproximasse. O relógio na filmagem marca exatamente meia-noite. E é aí que começa a história dos sussurros do mármore. Era Halloween. E 3 amigos estavam prestes a provar, de uma vez por todas, que essas histórias eram apenas superstição. Rindo e zombando da lenda, decidiram testar a famosa história da lápide. A noite estava fria e escura. O vento sussurrava entre as árvores retorcidas do cemitério abandonado, enquanto as lápides se erguiam como sentinelas silenciosas. Entre risos nervosos, um deles se aproximou da lápide, a lenda viva, e colocou o ouvido sobre a pedra fria, ignorando as advertências. Foi quando ele ouviu um sussurro distante e carregado de angústia. Uma voz que parecia vir de um lugar muito além do outro lado da morte. Mas ao invés de ignorar, ele respondeu. Ao responder, algo mudou. O ar, que antes parecia fresco e natural, ficou pesado, carregado de uma tensão que os envolvia. As árvores que estavam distantes agora pareciam se aproximar, suas sombras se estendendo como braços, querendo agarrá-los. O som do vento desapareceu, deixando apenas o som abafado da respiração deles e os sussurros. O cemitério, antes silencioso, começou a parecer vivo. As lápides começaram a se mover. Eu disse para não responder. Disse uma amiga olhando em volta, tentando entender o que estava acontecendo. Mas já era tarde demais. O caminho pelo qual haviam vindo desapareceu. E as sombras começaram a engolir tudo. Eles estavam presos, sem saída. O pânico tomou conta. Eles correram, tentando encontrar o caminho de volta. Mas quanto mais corriam, mais o cemitério parecia se expandir e se fechar ao redor deles. As árvores estavam agora incrivelmente próximas. Suas raízes retorcidas se entrelaçando no chão, como se quisessem prendê-los ali. As lápides mudavam de lugar. Eles olharam para trás e tudo estava diferente. O sussurro, antes distante, agora estava ao redor, como se o próprio cemitério estivesse respirando. Cada passo parecia mais pesado, como se a terra quisesse engolir seus pés. Isso não está certo. Precisamos sair daqui, disse um deles, a voz trêmula. Mas por mais que tentassem, não havia mais saída. Foi então que uma das amigas parou, os olhos fixos em uma lápide que, de repente, parecia diferente. Ela se aproximou e leu o nome. Não pode ser. Ela sussurrou, com a voz falhando. O nome era o dela, e ao olhar ao redor, as outras lápides também exibiam nomes familiares, seus próprios nomes com datas de morte marcadas para hoje. O terror tomou conta do grupo. Não havia mais dúvida. O cemitério não era apenas um local de descanso. Era uma prisão. O tempo havia sido distorcido e eles estavam agora em uma realidade que não podiam escapar. O silêncio foi quebrado por um som suave, mas crescente, vindo da lápide mais próxima. Algo se movia dentro dela, e então uma forma grotesca emergiu. Não era humano. Seus olhos vazios brilhavam com uma luz sobrenatural, enquanto um sorriso macabro se formava em seu rosto. Ela olhou para os amigos e, sem dizer uma palavra, apontou na direção deles. De repente, seus corpos começaram a afundar no chão. A terra parecia viva, puxando-os para dentro, engolindo-os aos poucos. Eles tentaram lutar, gritar, mas suas forças estavam se esvaindo. A criatura observava,
como se estivesse se divertindo com o espetáculo, como se soubesse que não havia mais escapatória. A tela escurece abruptamente, interrompendo a agonia dos amigos. O silêncio se instala por um momento, e então a imagem reaparece. 2 adolescentes estão agora no mesmo cemitério, rindo e zombando da lenda. Eles se aproximam da lápide, desafiando o destino com o mesmo desprezo que os amigos haviam mostrado. Mas algo está diferente. Ao redor deles, novas lápides aparecem, e em cada uma estão os nomes dos 3 amigos que desapareceram. Os adolescentes param, desconfortáveis, quando percebem isso. O som de um sussurro começa a se intensificar, e a câmera foca no rosto deles, agora pálido de medo. O ciclo se repete. Quem ousar ouvir, nunca sairá vivo. Você já ouviu falar do túmulo do esquecido? Uma lápide antiga, sem nome, que carrega um poder misterioso. Dizem que, se você olhar para ela por tempo demais, suas memórias começam a desaparecer. Você perde lembranças, momentos da sua vida, até o ponto de ser apagado por completo. E quando você se dá conta, já não existe mais, como se nunca tivesse sido. O pior é que, quando isso acontece, ninguém lembra de você. Ninguém jamais se lembrará. Eu olhei para essa lápide, e agora estou começando a perceber o que realmente significa ser esquecido. Eu sou Júlia, uma pesquisadora de fenômenos paranormais. Faz alguns meses que venho investigando lendas urbanas para o meu canal, e foi assim que ouvi falar do túmulo do esquecido. Ninguém sabe exatamente quem foi enterrado ali, nem por que a lápide não tem nome. Alguns dizem que quem ousar olhar para ela será condenado a perder sua identidade. E como você deve imaginar, isso me deixou curiosa. Eu não acreditava totalmente na história, mas algo sobre aquele túmulo parecia diferente. Decidi ir até o cemitério, filmar e ver com meus próprios olhos. No final, quem sabe eu até encontrasse algo que provasse que tudo aquilo era apenas um conto de terror. Eu estava errada e mal sabia o que me aguardava naquela noite. Cheguei ao cemitério ao cair da noite. O lugar estava silencioso, desolado, com apenas o som do vento quebrando o silêncio pesado. As lápides estavam gastas, e eu sentia um arrepio cada vez que passava por elas. Então, eu a vi. A lápide sem nome, mais desgastada do que qualquer outra, como se o tempo tentasse apagá-la da história. Minha câmera estava ligada e comecei a gravar. Eu sabia que não deveria olhar para ela por tanto tempo, mas uma sensação estranha me impulsionava a fazer isso. À medida que meus olhos fixavam nela, algo começou a acontecer. Primeiro, foi um pequeno tremor em minha mão. Depois percebi que meus documentos estavam mudando. O meu nome desapareceu de um deles. Eu pensei que fosse um erro, algo simples. Mas então, peguei o celular para ligar para um amigo e ouvi uma voz que não reconheci. Ele disse: "Desculpa, quem é você?" Minha mente começou a falhar. Como eu podia ser esquecida assim? Quem estava apagando minha existência? A sensação de pânico começou a tomar conta de mim. Corri de volta para casa, desesperada para encontrar alguma explicação lógica. Quando entrei, percebi que algo estava terrivelmente errado. As fotos que antes estavam na parede, as memórias de momentos felizes com amigos e familiares, estavam vazias. Não havia mais rostos nelas, apenas molduras vazias. Eu tocava em cada uma delas, mas era como se as lembranças estivessem sendo apagadas, uma a uma. Fui até o espelho para me olhar, esperando ver uma expressão familiar. Mas não era isso que vi. Meu reflexo estava distorcido, como se alguém tentasse me apagar de dentro da imagem. Meu coração acelerou. Eu estava desaparecendo. Minha presença na realidade estava começando a sumir e eu não sabia o que fazer. A cada segundo, mais e mais memórias se perdiam, até o momento em que meu nome na minha identidade desapareceu completamente. Eu não era mais quem eu era.
Fui deixada de lado, como se eu nunca tivesse existido. E foi quando eu soube. Eu precisava voltar ao cemitério, ou seria tarde demais. Eu sabia o que tinha que fazer. Voltei ao cemitério, mesmo com a sensação de que algo estava me perseguindo. Cada passo me deixava mais ansiosa. Eu sentia o peso de estar sendo observada. Quando cheguei diante da lápide novamente, o medo me paralisou. Ela estava lá, esperando por mim, como se já soubesse o que eu iria fazer. Com um impulso de desespero, fiz o que achava que seria a única solução. Tentei destruir a lápide. Peguei uma pedra pesada e bati com força contra ela. A pedra ricocheteou e algo estranho aconteceu. A superfície da lápide começou a brilhar e um nome apareceu. O meu nome. Não entendi como isso era possível ou por que estava acontecendo. Mas algo dentro de mim soube que, naquele momento, eu não teria mais controle sobre o que estava acontecendo. A lápide havia feito o que prometia. Ela havia me apagado e agora me havia reivindicado. Foi quando o pânico realmente tomou conta de mim. Eu estava chorando, desesperada, tentando entender o que estava acontecendo. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas nenhuma delas parecia real. Eu estava ficando cada vez mais invisível. Minha voz começou a falhar. Eu gritei, implorei, mas nenhuma palavra parecia sair. A lápide brilhou ainda mais, como se estivesse sugando toda a minha essência. Eu olhei para minha filmagem, tentando gravar um último vestígio de quem eu fui. Mas ao olhar para a tela, percebi que a imagem já não me refletia como antes. Não havia mais um rosto, apenas um borrão. Cada segundo que passava, eu desaparecia mais. Eu tentei correr, mas minhas pernas estavam se tornando pesadas, como se o solo quisesse me engolir. Eu queria gritar, me salvar, mas não havia mais som, nenhuma imagem. Eu estava sendo apagada e nada podia impedir isso. No último segundo, minha voz desapareceu por completo e o vídeo parou abruptamente. A tela escureceu. Por um momento, tudo o que restou foi o silêncio. Então, um novo vídeo começou a ser exibido, sem qualquer explicação. Era o cemitério novamente e duas novas figuras estavam lá. 2 adolescentes desafiando a mesma lenda, filmando tudo. Eu sabia o que viria a seguir, mas não podia fazer nada. Eles estavam olhando para a mesma lápide, aquela mesma lápide que agora tinha um nome. O nome que estava ali era o meu. Você olhou por tempo demais. Dizia uma frase escrita com letras sombrias na tela final do vídeo. E então, a verdade veio à tona. Quem se lembra, morre. E eu, aparentemente, já fui esquecida. O vídeo se apagou e tudo ficou em silêncio. Toda noite, no mesmo horário, um grito atravessa o cemitério. Não é um grito comum, como o de alguém tentando chamar atenção, mas algo profundo, como se tivesse nascido da própria terra. No começo, pensei que fosse apenas mais uma história para assustar. Mas então ouvi, e logo percebi que o grito não era só um som, era um chamado, um pedido, algo mais, algo que parecia se direcionar a mim. Decidi investigar. O cemitério estava perto, mas ninguém parecia querer falar sobre o que realmente acontecia ali. Perguntei aos moradores da região, mas todos desviavam o olhar. Ouvi murmúrios sobre uma alma perdida, alguém que nunca descansou, gritando todas as noites. Eles falavam como se a história fosse mais uma lenda, mas eu podia ver o medo nos olhos deles. Então, uma noite, com minha câmera em mãos, fui até lá. Fiquei em silêncio esperando. Quando o relógio bateu a hora certa, o grito veio. Não era mais um som distante, estava nítido, como se fosse algo vivo, algo que se espalhava pela terra, subia pela espinha e ecoava no ar. E foi então que ouvi, no meio da confusão do grito, um nome, meu nome. O som se arrastava até mim e não pude ignorar. A primeira vez foi apenas um susto.
Mas quando voltei para casa, o som não se foi. O grito ainda ressoava em minha mente, e então, como se estivesse indo além da gravação, algo começou a acontecer. Na noite seguinte, quando eu estava revendo o áudio da gravação, percebi algo estranho. No fundo, entre os gritos e o eco, uma voz suave, mas clara. "Você está ouvindo?" Ela disse. Não era apenas o grito, algo mais estava ali. A voz se misturava com o som como se fosse uma presença. Eu parei e olhei para o gravador. Havia uma pausa e então, outra vez. "Ajude-me, você me encontrou." A voz estava agora mais nítida. Era como se aquele grito, que tanto parecia uma alma atormentada, tivesse começado a chamar por mim, especificamente. Eu estava mais conectado do que imaginava. E no momento em que a voz pronunciou meu nome, senti uma pressão, uma urgência. Algo estava prestes a acontecer. Nos dias seguintes, o som começou a se aproximar, como se algo estivesse me seguindo. Não era apenas um grito distante, mas algo que chegava cada vez mais perto. Durante o dia, estava tranquilo, mas nas horas da noite, o som se fazia presente. Às vezes, parecia que vinha do fundo de minha casa, outras vezes, do corredor. Comecei a sentir uma presença constante, como se alguém estivesse no meu encalço. Eu já não sabia mais distinguir entre o som real e o que minha mente fazia com ele. Foi em uma noite particularmente silenciosa que aconteceu. Eu estava sentado no meu sofá, a luz do abajur tremendo levemente, quando ouvi. Não era mais apenas o grito, era a voz. Ela sussurrou bem perto de mim: "Eu estou chegando." O ar ficou gelado, meu coração acelerou. Era como se aquele grito estivesse agora dentro da minha casa, me cercando, se infiltrando em tudo. Eu não podia mais fugir daquilo. A cada noite que passava, ele se aproximava mais. E eu já não sabia se teria coragem de ir até o cemitério novamente. Eu não aguentava mais. A voz não parava, e a sensação de estar sendo observado, de que alguém estava sempre atrás de mim, se intensificava. Foi quando, desesperado, comecei a investigar mais sobre o cemitério. O que mais poderia estar por trás daquele grito? Durante as minhas pesquisas, encontrei algo perturbador. O cemitério onde a alma gritava não era apenas um local de descanso. Ele estava erguido sobre as ruínas de um hospital psiquiátrico, abandonado, fechado há décadas, onde os pacientes, muitos deles abandonados e esquecidos, nunca receberam ajuda. E foi ali que a verdadeira dor começou. Os relatos antigos falavam de gritos e clamores por socorro que vinham de dentro das paredes do hospital, mas ninguém os ouviu. As almas daqueles que sofreram e morreram sem ajuda estavam presas, condenadas a gritar em silêncio por toda a eternidade. O mais assustador, no entanto, foi descobrir que muitos desses pacientes morreram nas mesmas datas em que o grito começou a ecoar no cemitério. A conexão era clara, mas também aterrorizante. Eu estava agora no centro de algo muito maior do que imaginava. E a voz não estava mais apenas me chamando. Ela queria mais. Depois de descobrir a conexão, sabia que não poderia mais fugir. A voz não ia mais me deixar em paz. E o único jeito de acabar com isso era voltar ao cemitério. Eu precisava liberar a alma que estava presa ali. Talvez até salvar minha própria vida no processo. Numa noite fria, eu me preparei. A escuridão do cemitério parecia engolir a minha coragem, mas eu não tinha escolha. A voz ecoava na minha mente, como se estivesse me guiando até aquele ponto, como se já soubesse que eu iria voltar. Quando cheguei ao local, o silêncio era opressor. Apenas o som da minha respiração preenchia o vazio. O grito, que antes era uma presença distante, agora parecia reverberar no chão, nas pedras, nas lápides. Ao me aproximar de uma tumba específica, algo estranho aconteceu. O grito tornou-se mais claro, e pela primeira vez consegui entender as palavras que ele dizia. Era o meu nome.
A voz estava ali, me chamando. Eu tinha que fazer algo agora, ou seria tarde demais. Eu me agachei diante da lápide, tentando entender o que estava acontecendo. O grito se intensificava, e agora eu podia ouvir claramente: ajude-me, ajude-me, por favor. As palavras me cortavam como lâminas afiadas, e algo dentro de mim sabia que eu não poderia mais ignorar a dor que essas almas estavam sentindo. Foi quando notei algo que me fez gelar de terror. A lápide estava se movendo, como se fosse viva. O nome na pedra, antes ilegível, começou a se formar diante dos meus olhos. Com um estalo, o nome apareceu, e para meu horror, era o meu próprio nome. Você não pode fugir, disse a voz, e pela primeira vez senti a verdade de suas palavras. O grito não era de uma alma perdida, mas da minha. Eu estava preso ali, tal como os pacientes do hospital psiquiátrico, cujos gritos nunca foram ouvidos. O cemitério, a lápide, a voz, tudo fazia parte de um ciclo que eu agora estava destinado a completar. Eu não era o salvador, eu era a próxima vítima. Aquela descoberta foi o ponto de não retorno. A voz que me chamava não era mais apenas um eco distante, ela agora me consumia por completo. Em desespero, tentei correr para fora do cemitério, mas algo me puxava de volta, como se eu estivesse sendo sugado para uma realidade paralela. Eu tentei gritar, mas minha voz foi abafada pelo som que se tornava cada vez mais forte. O chão tremia sob meus pés e eu senti uma presença densa se formando ao meu redor. O grito que eu tanto temia agora preenchia cada pedaço de mim, cada pensamento. Eu olhei para trás e vi uma sombra enorme se formando entre as lápides, tomando uma forma grotesca e distorcida. Era como se o cemitério tivesse se tornado uma prisão e eu, o prisioneiro. Eu percebi, tarde demais, que o grito não era só uma maldição. Ele estava se tornando meu. A voz que antes clamava por ajuda, agora era a minha. Eu estava me tornando uma parte daquele ciclo, e então o grito se tornou meu, preenchendo a escuridão da noite. Eu caí de joelhos, o som pulsando em minha mente como uma tormenta que não cessava. A voz já não era minha, mas estava dentro de mim, me controlando. Ajude-me, ajude-me, por favor. As palavras se distorciam enquanto minha própria identidade começava a desaparecer. Eu não era mais o jornalista curioso que chegara ali. Eu era apenas mais uma alma perdida, gritando pela eternidade. E então, em um momento de pura agonia, o grito explodiu com uma intensidade incontrolável. Eu olhei ao redor, desesperado para entender o que estava acontecendo, mas tudo o que vi foi a escuridão consumindo meu corpo. O cemitério estava agora completamente quieto, como se tudo ao meu redor tivesse sido apagado. E então, no meio do silêncio, o grito ecoou mais uma vez. Mas desta vez, ele era meu. Meu grito, o grito que eu agora estava destinado a carregar, ecoava pelo cemitério, repetindo-se sem fim. Eu havia me tornado uma parte daquele ciclo, e ninguém jamais ouviria minha voz novamente. A tela se escureceu, deixando apenas o som do grito.